Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom dia. Estamos começando aqui o nosso programa. Hoje, nessa terça-feira chuvosa, começou a chover. Esquentou muito, né? Aquele calorão de ontem. Que calor, né? Final de semana foi quente, ontem também. Temperaturas acima aí dos 30 graus. E hoje estamos começando aqui o nosso programa. Nessa terça-feira, hoje é dia 19 de janeiro de 2021. Tenho que me acostumar ainda com 2021. Sempre vem a cabeça, tá tão perto. É porque tá muito perto, sempre vem na cabeça 2020. Mas vamos lá, vamos começar aqui o nosso programa até às 10 horas da manhã. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos ter o professor Luiz Paulo trazendo Você Sabia, desta terça-feira, vem participando ao vivo aí com a gente. Também nós vamos ter aqui muitas matérias, vamos comentar aí os assuntos, vai ter o assunto do dia, a partir das 10 horas da manhã, tem o assunto do dia, enfim. Muita coisa aqui no nosso programa hoje. E o assunto continua sendo o mesmo, né? Não tem jeito. Essa semana eu acho que vai ser esse assunto. Entre cabeçadas e pernadas e mancadas, seu Marcelo Castilho. Vamos em frente com a guerra das vacinas. A turma aí culpando, o pessoal culpou. Ontem encontrei por acaso, encontrei um bolsonarista aí de plantão. Ah, porque o João Dória faz marketing e tal. Ué, eu pergunto, quem é que não faz marketing? Qual é o político que não faz marketing? E o governo não fez ontem? Não é verdade? Aquilo é marketing. O presidente, quando ele está junto lá da turma, do cercadinho que ele votou, o que é aquilo? Não é marketing? Quando ele foi lá inaugurar obras, inaugurar poço artesiano, não é marketing? Tudo é marketing. Ah, então o João Dória passou desde o mês de junho, eu vou repetir tudo aqui de novo, passou desde o mês de junho, batalhando, porque foi uma batalha, não foi brincadeira, foi uma batalha, apanhou, continua apanhando até hoje, apanhou demais, porque foi atrás de uma vacina, a única vacina que o Brasil tem, foi a vacina que foi depreciada, foi a vacina que foi esculhambada, foi a vacina do Dória, a vacina da China, a vacina de comunista, a vacina de esquerdista, enfim, tudo quanto era jeito. Esculhambação geral da vacina. E hoje é a única vacina que o Brasil tem. Entendeu como é que funciona? Então não quiseram, o presidente não atendeu o Dória o ano passado, lá no mês de julho, quando ele estava aí na Brasília para falar que o Butantan estava trabalhando uma vacina. Olha, se o Butantan fosse em Goiás, o Ronaldo Caiado estava fazendo a mesma coisa. Se o Butantan fosse em Minas Gerais, o Romeu Zema faria a mesma coisa. Se o Butantan fosse no Paraná, o Ratinho Júnior faria a mesma coisa. E assim sucessivamente. Não tem aqui inocente. Eu não gosto desse jornalista, mas tem uma frase que ele fala, é o Cláudio Humberto. Eu acho o Cláudio Humberto, assim, ele é de uma hipocrisia tamanha, sabe? Até por tudo que ele passou, pelo que ele viveu na política aqui do Brasil. Esqueceram de Cláudio Humberto em 1989, 1990, no governo Collor? Cláudio Humberto era o coordenador. Ele que introduziu o PC Farias, só para você dar uma ideia. Essa turma aí. PC Farias, Renan Calheiros, Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é alçado através das mãos do senhor Cláudio Humberto. Hoje é um senhor e tal, que morou muitos anos em Portugal, deu uma sumida daqui, porque a coisa ficou feia para ele aqui. Bom, mas muito bem. Tem o direito aí de continuar exercendo a profissão, tal, toca o barco. Mas é de uma hipocrisia tamanho, muito grande. Porém, é o que o Cláudio Humberto ele diz assim, né? Em Brasília, o mais inocente mata mosquito com luva de boxe. Então não tem... Nessa caminhada política... Ele não mata, ele esmaga. Nessa seara, chama, né? Eles gostam de usar essa expressão, chamada seara política, não tem inocente. Mas não tem inocente mesmo. Mas numa coisa que não tem inocente, não tem pessoa ingênua. Agora o presidente está aí, todo sem jeito, tentando achar um jeito. Pode ver que ele não quer saber de vacina. Ele continua dizendo que tem que ter o tratamento precoce.
coisa que a Anvisa disse que não existe. E ele que tanto falou que é a Anvisa que determina. E ele usou a expressão ontem, apesar da vacina. Apesar da vacina. Quer dizer, o mundo inteiro está errado, né? Só ele que está certo. A Anvisa disse, lá os técnicos da Anvisa, os cientistas da Fiocruz, né? Os cientistas do Butantan, os cientistas de Harvard, de Oxford, da Índia, do Japão, de tudo quanto é lugar, do Canadá, todos dizem a mesma coisa. Tem que usar máscara, manter o distanciamento e lavar bem as mãos. Aí o presidente faz tudo ao contrário, porque ele diz que tá certo. Tem que fazer mesmo. Que pode, né? Tem que aglomerar, tem que pegar todo mundo, e se morrer é assim mesmo, e que morre não pode ser frouxo, não pode ser marica. É por aí. E já morreram aí mais de 210 mil. E o Manaus continua o caos. O governo federal sabia, o Pazuello sabia, mas como o Marcelo Castilho, como o Pazuello mente, o Pazuello mente, é igual aquela deputada Carla Zambelli, mente como respira, hein? Que impressionante. Né? Como é que pode um general, rapaz? Olha, eu tô lendo aqui algumas vezes dizendo que o alto comando do Exército está pedindo para o presidente trocar o general, porque esse general é um show de mancada. E ontem ele foi um show de mentiras. Mas como mentiu? De mentiras e mancadas. Mentiras também. E mancadas. É impressionante. Ele disse porque que não... Porque falaram que ele é especialista em logística. Nós vimos a logística ontem. Olha, o Exército olha, se o Exército, se as Forças Armadas brasileiras e o Exército brasileiro depender desse cidadão aí, estamos lascados. Estamos lascados. A pólvora fica molhada. Aquilo que o Bolsonaro disse, vamos ter que ter pólvora. Tá molhada a pólvora, hein? Não tá em lugar seco, não, hein? Molhado. É o negócio. E tá enferrujado as pistolas também. Agora você vê, ele disse que não deu, que não fez, né? E tá escancarado semana passada, naquela live do presidente. Inclusive, estão mostrando agora ali, ó, tá mostrando. Naquela live lá do presidente, ele falando, não, tem que usar mesmo, tem que não sei o quê. E tinha todas as orientações, tem documentos. O pior de tudo, Marcelo, é que tem documentos. Do Ministério da Saúde recomendando o tratamento precoce. Agora, o ministro podia dizer, qual é o problema? Ele podia dizer, não, eu tenho. Não, eu assinei, eu falei, é isso aqui. Embora venha a vacina... Já que ele compactou com o discurso do presidente desde o início, não, ele tinha que ter mantido ontem. Exatamente, ele não foi colocado lá, não foi para isso? Para fazer o que o presidente queria? Certo ou errado era para fazer o que o presidente queria. Então ele tinha que assumir aquilo lá. Ele tinha que assumir, eu fiz um documento mostrando um protocolo, mostrando conduta, recomendando o tratamento, eu fiz mesmo, porque eu acredito nisso. Vai vir a vacina aí, vem a vacina. Vai ser todo mundo vacinado, mas eu acredito naquilo lá. Pronto, acabou. É igual o presidente, vem a vacina, que nem o presidente falou, agora vamos ter que comprar mesmo. Ele falou, a Anvisa autorizou? Eu não vou mais discutir, vamos comprar. Mas ele continua acreditando no enxofre, na cloroquina, no mel com limão. Ele continua ali ainda, no alho. É o programa tratamento precoce. Entendeu? Ele continua achando que os médicos estão dizendo, os cientistas estão dizendo, os infectologistas dizem, não tem tratamento precoce. Ele diz que tem. E tem um monte de gente que está tomando, inclusive, a tal da ivermectina como preventivo, que não previne nada. Está provado, não previne nada. Eu perguntei aqui para o doutor Marcos Caseiro, perguntei para o doutor Evaldo Stanislau, que fez a sua especialização na Alemanha. Perguntei para ele. Olha aí. Né? Perguntei, doutor Evaldo, e aí, como é que fica? Usar ivermectina. É ivermectina que fala, né, Marcelo? Ivermectina. Ivermectina. Então, precocemente. Resolve? Ele já explicou aqui no programa várias vezes. Agora, eu vou confiar em quem? No tiozinho da esquina ou no doutor Evaldo Stanislau? Que é um médico com uma capacidade, é renomado, tal, com especialização na Alemanha. O que você acha aí, Baixinho?
que você acha? Eu ouço quem? Eu não tenho a mínima dúvida em quem vou confiar. Então, é isso aí. Eu não consigo. Então, tem esses, né, essas discussões. Tem um amigo que falou pra mim semana passada. Falou, não, eu tô tomando. Eu e minha família estamos tomando. Tomando não sei quantas vezes por dia, tomando ivermectina. Não serve pra absolutamente nada. Você tá se entupindo, tá se... Bom, mas é o assunto de cada um. Assunto de cada um. Cada um é responsável pela sua vida. Eu não disse pra ele, não tome. Não, isso é assunto dele. Toma, bicho. Até porque tem médico dentro de casa, eu não vou me meter nisso aí não, tá tudo certo, vai tomando aí. Vai tomando. Até porque tem médico que recomenda. Mas como a gente aqui conversando, até para orientar os nossos ouvintes, e vocês já ouviram aqui no programa, com os especialistas, eles não recomendam. Porque você acerta de um lado e detona do outro. Entendeu? Então é o que os médicos, que os especialistas falam, né? Se você não tem problema nenhum, por que você vai tomar remédio? É a mesma coisa. Tem remédio, tem analgésico, que é para dor de cabeça, não tem? Eu vou tomar como preventivo, para não ter dor de cabeça. Para não ter enxaqueca. Isso não funciona bem. Isso não funciona bem. Mas muito bom, mas vamos em frente, Marcelo. Lembrando que estamos nas redes sociais, com essa confusão toda. Estamos aí no canal do YouTube, no Instagram, página do Facebook. Também estamos nos 1550 kHz da Rádio Guarujá. Esse é o nosso prefixo, é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada, todo o litoral. São 75 anos, esse ano, 2021, 75 anos, que a Rádio Guarujá leva informação, entretenimento, prestação de serviço. E também nós estamos pela TV Guarujá, no canal 11 da NET, estamos na Guaru TV, né? Guaru TV para Vicente Carvalho. Então você nos acompanha, então desde já agradecendo a grande audiência de vocês, o carinho que vocês têm pela gente e nos dando essa grande audiência e respeito pelo nosso trabalho também. Vamos em frente, vamos com as manchetes? Vamos lá. As principais manchetes do dia. Olha, 8h14, as principais manchetes começam aqui, olha. Grávida que matou namorado ao dar empurrão está extremamente abalada. Mais 10 estados e Distrito Federal devem começar a vacinar hoje. Santos inicia a primeira etapa de vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira. 16 estados já iniciaram vacinação após atraso na entrega das doses. Baixada Santista ultrapassa 88 mil casos de Covid-19 após 636 confirmações. Após atraso e 5 voos, Rio de Janeiro recebe todas as doses. Bares e restaurantes deverão fechar mais cedo em Santos. Abstenção gera prejuízo de 332 milhões de reais ao Enem. Receita Federal localiza mais de 800 quilos de cocaína no Porto de Santos. Baleia e Lira duelam por mais apoio na Câmara. Ministro Gilmar Mendes suspende inquérito que investiga desembargador que humilhou guarda municipal em Santos. Joe Biden deve manter veto a viagens do Brasil. São Vicente tem 9 mil moradores que devem ser vacinados contra a Covid-19 nesta primeira fase. Eleitos mantêm desigualdade de gênero e cor. Às 8h16, estas são as principais manchetes do dia. O Bom Dia Cidade está começando pelas redes sociais, dos 1550 kHz da Rádio Guarujá, pela Guaru TV e pela TV Guarujá. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Não tem pra ninguém, rádio é só Guarujá.
Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 3386-6092 ou 3269-1010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar: transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, então, só voltando a falar do assunto, Marcelo, a questão do marketing, né? Olha, o Ronaldo Caiado lá em Goiás, como ele é médico, ele estava vacinando a primeira enfermeira lá. Vacinando. E qual é o problema? O Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, foi vacinar a primeira pessoa que recebeu a vacina, primeiro profissional, foi embaixo do Cristo Redentor. É verdade. Não é isso? Mas qual é o problema do gestor público fazer uma grande promoção em cima de algo que é muito importante? Porque nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Aí eu vi um povo, teve alguma turminha aí falando que o João Dória ficou do lado, mas o Trump também ficou. O Trump também ficou, o governador lá de Nova York lá ficou, entendeu? O Benjamin Netanyahu lá em Israel foi o primeiro a tomar a primeira e a segunda dose. Mostrar as duas doses que ele tomou. O Boris Johnson ficou em cima, ficou em pé ali, em cima olhando a moça tomando. Agora aqui no Brasil, não, é porque é o João Dória. Eu sempre falo isso pra vocês, é assim, como é que tá funcionando a coisa. O João Dória é o grande inimigo do Jair Bolsonaro, certo? São inimigos, isso aí está resolvido. Escolhido pelo presidente. Isso está resolvido, e o João Dória também não se faz de rogado, também ali de inocente, também não tem nada. Provoca que só ele. Ele podia muito bem, eu acho que o João Dória, é o que eu acho, não deve ser levado em conta, mas é o que eu penso. Deveria ignorar, dava um copo bem cheio de desprezo pro Bolsonaro, entendeu? Não devia nem mencionar. Deixa pra lá. Eu sei que ele tá ofendido, que o Bolsonaro ofendeu ele mesmo, né? Jogou baixo mesmo, aquelas palavras, né, que não se deve usar com ninguém, ofensivas, que não cabe a um presidente, não cabe para um ser humano, para um cidadão comum, não cabe. Para um presidente da República cabe menos ainda. Mas paciência, afinal de contas ele é honesto, né? O honesto pode. Então tá bom. Né? É a virgem dentro do prostíbulo. Pode. Então pode fazer. Tá tudo certo. Vamos lá. Agora o que acontece? Eu acho que o João Dória devia ignorar. Agora ele não ignora, ele fica também ali todo... Mas Hermínio, como é que você vai ignorar, sendo que você é colocado sempre como um concorrente à presidência da República daqui a 2022... E o governador João Dória, percebendo isso, é uma pessoa inteligente, obviamente, ele está se colocando na disputa. Eu conheci, eu vou dar um exemplo bem perto aqui da gente, uma pessoa que foi muito atacada durante todo esse período da pandemia, e ele não deu uma resposta à altura.
dos seus adversários. Eu vou dizer quem aqui. Talvez você já saiba de quem eu estou falando. O prefeito de Guarujá, Valdo Suman. O que ele foi atacado, principalmente nas redes sociais e até em alguns programas de televisão, tinha um apresentador, está sumido agora, um apresentador de televisão, quer dizer, fantasiado de apresentador, que nunca foi, numa emissora aqui local, mas atacava. Sabe aquelas coisas? Não dava nem para começar a assistir. Você não aguentava ver um minuto. Era aquela coisa suja. Aí depois parece que a TV se tocou, que não é o caminho, que também os telespectadores não querem ver aquilo. Aí parece que tiraram ele de lá. Mas ele abriu um canal aí no Facebook. É um rapazinho jovem ele. É bem jovem. E saiu, mas no meio-dia não tinha chamada papas na língua, né? E batia, e xingava, esculhambava. Era assim, ó, xingamento mesmo. Era coisa ofensiva. Ofensiva ao prefeito aqui, Valdo Suman. Uma coisa que eu comentava isso muito com o Denis, falava, o que será que o prefeito vai fazer? A gente conversava muito isso. Eu dizia o que eu pensava. E o prefeito acabou fazendo aquilo que eu imaginava. Dá desprezo. Para esse tipo de gente que perde no argumento, porque normalmente, Marcelo, quem perde no argumento, ele acaba agredindo. O único recurso que depois ele tem é a agressão. Agressão verbal, inclusive na agressão verbal, ele tem que atingir a tua honra, ele tem que atingir aquilo que você mais preza, aí começa pela família, e outras coisas mais que tiver agregado a você. Então ele te agride desta maneira. E se isso não funcionar, se ele vê que ele não conseguiu desestabilizar a pessoa, aí ele passa para agressão física, que é aí onde acontecem as grandes tragédias. Então, normalmente, esse tipo de pessoa dessa índole, com esse caráter, então acaba fazendo isso. E nós vemos isso muito na política. Então, na política, eles acabam agredindo. Ontem eu estava vendo, muito rapidinho, eu estava no estabelecimento comercial, estava lá, estava ligado no Datena, e estava o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, com aquela língua afiada dele, língua ferina. Está aproveitando cada espaço, né? Olha, eu estou achando que o Bolsonaro está fazendo certinho. Eu acho que o presidente Bolsonaro faz certo. Pelo menos até agora, né? Não vi nada até agora. Estou falando que ele está fazendo certo até agora. Nesse quesito. Não responder ao Ciro Gomes. Não responder. Porque se responder ao Ciro Gomes, ele vai se sentir motivado a fazer mais. Porque a única coisa que resta para o Ciro Gomes é fazer o que ele está fazendo. Mas são ataques assim, virulentos. Olha, se o Bolsonaro ficou ofendido que o João Dória chamou ele de facínora, se ele estiver ouvindo o Ciro Gomes, eu não sei qual é que é talvez ele pegue a pesquisa, porque também tem isso, viu, Marcelo? O político, principalmente igual o Bolsonaro, quase 30 anos ali, dentro da savana lá, dentro do pântano, então sabe como é que se vira, bem. Então ele pega a pesquisa e vê. Ciro Gomes na pesquisa não está bem. Talvez ele pegue lá e ele veja que o cara que vai mais incomodar é o João Dória. Então ele mira toda a tua artilharia para o João Dória. E agora o João Dória com a vacina, mas ainda tem que bater bastante. Agora, o Ciro Gomes, deixa o Ciro Gomes falar. Agora, o que o Ciro Gomes fala, meu amigo, é vergonhoso. Mas é vergonhoso o que ele fala. Tudo bem que os filhos do Bolsonaro não são santos, não são ingênuos, são pessoas que aprontam mesmo, são pessoas desatinadas, falam um monte de besteira, falam mesmo. Principalmente nas redes sociais. Eles falam mesmo, é deles. Agora, eu penso que você fazer uma crítica a esse lado irresponsável dos filhos do Bolsonaro, olha a expressão, irresponsável, que nem eles atacaram a China. Olha o que a China está fazendo agora. Está dando um chá de cadeira, né? Tudo vem da China, até da AstraZeneca para os bolsonaristas mais assim afoitos. Quando chegar a da AstraZeneca, que você quiser tomar, porque não quer tomar a Coronavac, a da AstraZeneca é da China também. Eu falei aqui, isso aqui, desde o ano passado eu venho falando aqui. Não tem para onde correr.
Tudo vem da China. Se você acha que o vírus foi a China que produziu, você acha que o vírus foi isso, foi aquilo, é comunista, isso e aquilo, vai tomar AstraZeneca de Oxford com todos os insumos, tudo preparadinho, os ingredientes chineses. E fim de papo. Ô Hermínio, você acha que a China vai deixar de vacinar a sua população, depois vacinar os países que estão à volta dela, no seu continente, e para depois, numa ordem, numa senha, né? Porque o Brasil foi o último país a recorrer às vacinas. O Brasil está ali no fundo da carteira, ali. Está no fundo da sala. Está aguardando a sua vez para ser atendido. Por causa das atitudes do governo brasileiro para com o governo chinês. Foi isso que aconteceu. E o governo chinês está mostrando para o governo brasileiro aquilo que o governo brasileiro fez para o governo chinês. É lamentável, mas o governo brasileiro plantou tudo isso que aconteceu. Então, desde 2019 eles vêm atacando a China. Não era nem questão da pandemia, não tinha nada a ver. Se a gente falar assim, foi por causa da pandemia? Não foi por causa da pandemia. Eles já vinham atacando... eles misturavam tudo. Né? Então, eles vinham atacando a China. O Weintraub, lembra daquele Abraham Weintraub? Ele já vinha como ministro da Educação. Caramba, eu tinha esquecido, Hermínio. Você me fez lembrar dele. Ele foi o primeiro a atacar a China. Ele fez uma gozação, assim, uma picardia, trocando palavras, usando aquela expressão, como a gente sempre fala, né, do chinês, tlinta, ele foi brincando com isso e tal, e o embaixador chinês mandou um comunicado lá para o Itamaraty, ou para com isso ou vocês vão pagar muito caro, foi o que ele mandou. E quando o Eduardo Bolsonaro também atacou a China, o embaixador chinês também foi muito... E o Ernesto Araújo, ao invés de se comportar como um diplomata, que ele não é, ele foi se comportar como um presidente de torcida organizada. É isso que ele se comportou. Aí ele foi sair em defesa. E foi dizer que não concordava, que achou ofensivo a reclamação do embaixador chinês. Quer dizer, o lado brasileiro não foi ofensivo para o governo chinês? Não, foi a reclamação da embaixada chinesa que foi ofensiva. Então, quer dizer, 2019 e começo de 2020, antes de começar a pandemia, foi isso. E depois da pandemia, artilharia total para cima da China. Então hoje está aí, dependendo da China... Tem que depender da China. Agora, você sabe que o Bolsonaro mandou uma carta, né? Para o governo chinês pedindo a intercessão para acelerar a vinda dos insumos, né? Eu imagino o Xi Jinping rindo, né? Rindo bastante. Agora, não são os... Tá rindo mesmo, por quê? Não são os valentões? Vocês não são valentões? Vocês não Faz são... piada agora. Não é aquele que entra com um cabo e um soldado lá no Supremo e fecha? Não são vocês? Não são vocês que mandam brasa, que falam, que tem a língua ferina? Agora, só voltando ao ponto do Ciro Gomes. Com todas essas trapalhadas da família Bolsonaro, eu não concordo com as agressões ofensivas de Ciro Gomes. Entendeu? Ciro Gomes faz isso. Ontem ele no Datena, eu contei aqui que eu estava num estabelecimento ontem e estava ligado lá no Datena e o Ciro Gomes, o Datena repetindo uma entrevista, acho que o Ciro Gomes deu na rádio para ele, fez entrevista na Rádio Bandeirantes. E ele estava repetindo lá no Brasil Gente, que o Datena vive disso, né? Ele vive disso. Ele vive dessas coisas, ele vive do jogo de intriga, entendeu? Por isso que é um homem atormentado o tempo todo, agride os colegas de trabalho, aquela coisa toda dele. Ele é assim, ele é atormentado, cheio de doença, está todo lascado, todo arrombado, cheio de doença. Entendeu? Mas é um homem atormentado, lamentavelmente. Aí o que acontece? Ciro Gomes, mas ofendeu o presidente, ofendeu os filhos, ofendeu. Para quê? Para fazer uma crítica de que eles são irresponsáveis? Bastava a crítica dizer que eles são irresponsáveis. Eles são desatinados. Eles deveriam saber se comportar. É só isso. Essa é a crítica. Que já é dura, por mais apaixonado bolsonarista, já é dura a crítica chamá-los de irresponsáveis, desatinados, inconsequentes. Né? Então já é uma crítica dura. Por exemplo, que nem ontem o ministro Pazuello
Você dizer, poxa, o ministro Pazuello mentiu. É um general mentiroso. Que vergonha. Você não precisa agora atacar a honra do general, sabe? Atacar a honra porque ele é acima do peso, porque ele é careca, porque ele não sei o quê. Não precisa fazer isso. Para que você ir nisso? Já bastam as atitudes dele, que são incoerentes com o cargo que ele exerce, como ministro da Saúde, que ele, aliás, ele está ali, nem é culpa. Olha, eu estava analisando ontem. E até com a patente dele. Eu estava analisando ontem o Pazuello. Eu gosto de analisar as coisas sem paixão nenhuma. Analisando. Sabe o que eu vi? Seguinte, ele é uma vítima. Posso falar uma coisa? Ele é uma vítima nisso. E ele não está conseguindo sair. Mas ele é uma vítima consciente. Sim, mas ele é uma vítima. Sabe por quê? Chegar nesse ponto. Você sabe por quê? Quem colocou ele lá é o culpado, não é o Pazuello. O Bolsonaro colocou o Pazuello lá, trocou o Pazuello pelo Nelson Teich, que é um homem brilhante, um médico brilhante, troca pelo Pazuello. Agora, onde o Pazuello erra? Quando ele aceita. Talvez, eu vou fazer aqui, eu não gosto dessas coisas, sabe, de tirar a pessoa, tirar o descrédito da pessoa, sabe? Desacreditar a pessoa, desqualificar a pessoa assim, jogar a pessoa lá na sarjeta. Eu só conto esse tipo de coisa. Eu não gosto disso, eu nunca não vivo isso. Não vivo isso. Eu odeio essas coisas. Então vamos lá. Então talvez o Pazuello lá atrás, lá em maio, quando o ministro sai, o Teich, aí o Bolsonaro com aquela conversa, né, aquele canto da sereia que ele tem, aí convida o Pazuello, porque ele era estrategista de logística e tal, vamos botar ordem aqui na casa. E o Pazuello veio com essa intenção. Só que no meio do caminho, tem um homem alucinado, um homem perverso, cruel, tratando as coisas dessa maneira. E o Pazuello já soltou aquela frase ontem que todo mundo já ouviu, que a democracia só é permitida por causa das Forças Armadas. Mas agora é assim. Uma vez. Ele está gritando isso agora, Marcelo, também, porque ele está acuado. Não, está tão ruim para o presidente. Está tão ruim. Ele sabe disso. Se cola, gente. Ele sabe. Ele sabe disso. Ele sabe que está muito ruim. Então o que ele faz? Deixa eu... gente, eu falei agora aqui, quantos anos o Bolsonaro está nisso aí, gente? Quase 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Ele agora como presidente já foi mais de 30. Mas como deputado, ele sabe como é que funciona. Então o que ele fez ontem? Esse negócio de Forças Armadas, isso é para mudar o foco. Porque tá feio o Ministério da Saúde levando vareio o tempo todo. Ele levou vareio, o Dória saiu por cima. Então os governadores estão todos felizes, os prefeitos estão felizes. E ele está fora. Amenizou um pouquinho aquela viagem de Miami, né? E ele ficou. Foi uma bola fora. Né? Então, mas ele ficou fora da festa. Você pode ver, o presidente do Brasil, como foi Boris Johnson, como foi Netanyahu, o governador lá de Nova York, o Biden agora, o presidente eleito Trump, dos Estados Unidos. o Trump recebeu as vacinas. O Donald Trump recebeu as vacinas. Por mais problemas que ele tenha. E aqui no Brasil, o Bolsonaro ficou fora da festa. Então ele tem que lançar um negócio muito bombástico, assim, sabe? Coisa para falar, olha, acende a luz vermelha aí. Ele falou que só tem democracia pelas suas armadas. Ele sabe que não é isso. Mas ele lançou porque precisa mudar o foco. Ele quer ver se passam a comentar isso. Como ninguém comentou, aguarda aí, Marcelo. Hoje ele deve dar mais uma canelada hoje. Hoje ele vai dar mais uma canelada. Porque será, Hermínio? Ele precisa, porque ele precisa sair desse olho do furacão da vacina que deu errado para ele. Encomendou 2 milhões na Índia, a Índia não mandou. Olha só que situação. Não tem seringa, comprou seringa, ninguém quis vender. Deu tudo errado. Sabia 10 dias antes. E o ministro no domingo, Hermínio, até Luiz Paulo, bom dia, Luiz Paulo. Bom dia. O ministro foi patético também quando ele disse: eu tenho esperança que essa semana o governo da Índia vai enviar a vacina da AstraZeneca de Oxford. A esperança é a última patético, que morre. Mas olha, 10 dias antes do colapso em Manaus, lá no Amazonas, o governo federal já sabia, o Ministério da Saúde já sabia. Né? Não fizeram absolutamente nada. O ministro foi lá para Manaus
para contar anedota, ficou contando anedota, ficou brincando, e a situação séria do lado dele. Um monte de médico olhando para ele. Já dava para ver, né? Os médicos olhavam constrangidos para o ministro Pazuello, e ele ali fazendo chacotinha, pegou no avião e veio embora. Quando ele veio embora, deu ruim. Aí começa lá a faltar. Olha, ontem eu acho que a grande desmoralização do governo brasileiro foi ontem aquele caminhão entrando lá no Acre. Ele entra com oxigênio vindo da Venezuela. Aquilo foi demais. Sabe por quê? Porque em 2019, o presidente Bolsonaro ofereceu tropas aos Estados Unidos se fosse necessário invadir a Venezuela. E agora a Venezuela manda oxigênio para o Brasil. É isso aí. Não é brincadeira, não. Professor Luiz Paulo, bom dia, professor. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Olá a todos da Rádio Guarujá, da Guaru TV e da TV Guarujá. Muito bem, professor. Deixa eu mostrar uma imagem aqui que é muito legal. Tem imagens aí? Tem uma imagem aqui muito legal. Põe a imagem aí. Põe a imagem para nós do Dr. Evaldo Stanislau. Bota aí. Olha lá. Olha lá o Evaldo Stanislau, lá no hospital. Essa imagem sim. Lá no Hospital das Clínicas. E até uma questão de justiça, porque além do trabalho dele como médico lá no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, vamos lembrar que ele também ajudou em parte das pesquisas, né? Então não é uma situação, claro, ele está entre os primeiros imunizados como trabalhadores da saúde, que realmente é um grupo de muito risco, legal. Mas também uma questão de justiça por quem sempre defendeu e trabalhou pela vacina, né? Evaldo Stanislau, que ele faz parte do corpo clínico do Hospital das Clínicas em São Paulo. Todos os funcionários, né, os profissionais do Hospital das Clínicas estão sendo vacinados. E está ali o Evaldo Stanislau, que a agulha é grande aquela, hein, Baixinho? Tu viu o tamanho da agulha? O Baixinho está perguntando se pode nas nádegas. Eu acho que não pode. Tem que ser no braço. Não, só no braço. É só no braço. Vacina é no braço. Se vira aí, Baixinho. Vai fazendo, vai marombando aí. Você tem braço para tomar umas 10 dessas aí. O Baixinho aguenta. Tem mais umas 10. Olha lá. Legal. Ele deve ter preocupado com as meninas. Parabéns ao Dr. Evaldo Stanislau. Nos orientou bastante aqui, viu, Luiz Paulo? Foi muito legal esse período todo, essa discussão inócua, essa discussão sem menor sentido, uma discussão de bobagem, de idiotice sobre vacina, porque vacina... Aí veio o presidente também, vacina vira jacaré, a Pfizer deu uma lambada nele, né? Deu uma lapada nele, a Pfizer, né? Entendeu? Foi dizer que a vacina da Pfizer virava jacaré, falava fino, a mulher nascia pelo no rosto, agora a Pfizer não vai vender mais nada pro Brasil. Então se vira, vai ter que viver, vai ter que se virar com a vacina dos insumos que vem da China. Ainda tem essa ainda. Tá muito claro agora a consequência daquela verborragia, como você citou, do ex-ministro Abraham Weintraub, do próprio Bolsonaro, falando de vacina, né, fazendo pouco, não tendo uma atitude enérgica com relação ao seu ministro, falando os impropérios que falava do seu filho, que fosse um deputado federal qualquer, ainda seria danoso, mas o filho do presidente da República, com o exercício de um mandato, falando o que falou, como falou Eduardo Bolsonaro, e o presidente passando a mão na cabeça, falando e daí, para isso também. E quando o embaixador chinês pediu uma retratação, falou, olha, isso não é uma atitude que se imagina dentro do mundo diplomático e tudo mais, ele mandou o embaixador lamber sabão. Uma das declarações que ele teria feito não foi publicado assim, mas ele mandou o embaixador lamber sabão, porque no país dele as pessoas têm liberdade de expressão. Foram as palavras do Bolsonaro. Então, quer dizer, cutucando a onça, ou no caso, o tigre asiático com vara curta. Então, o que nós temos hoje não é nada mais, nada menos do que o Bolsonaro plantou. É aquela história, né? As dificuldades aos insumos que ele falou e tudo mais,
não me surpreende. As dificuldades com as compras, como o ministro falou, só 200 mil e tudo mais. A AstraZeneca colocou que teria proposto para ele em agosto 1,5 milhão, não é só 1 milhão, 1,5 milhão por mês e tudo mais, e deram de ombros, não quiseram saber, né, Marcelo? Deram de ombros. Agora, Luiz Paulo e Hermínio, Luiz Paulo foi feliz. O governo cutucando o tigre asiático com vara curta. A China, que ainda é o país que consome mais produtos brasileiros no mundo. É ela que ainda mantém a nossa economia de pé. E o governo brasileiro presenteia com esse tipo de anedota, chacota. Nós vamos pro comercial, a gente vai aqui pro comercial. Tem a capacidade de defender as ações administrativas do governo federal, falando aí, tá vendo? Nós tivemos um superávit, nós tivemos uma situação superavitária de 44 bilhões no governo federal, tá? A que custo isso? Deixando de comprar o quê? Né, com relação à pandemia, olha o desabastecimento que nós tivemos, que era previsto. Eu andei pesquisando sobre isso, tá? A situação exponencial de crescimento das pessoas com a necessidade do oxigênio faria com que um lugar isolado, uma pessoa me perguntou, mas isso não daria para fazer rapidamente? No caso de Manaus é uma cidade que está literalmente isolada, ela é uma ilha amazônica, vamos dizer assim, não tem uma ponte rodoviária fácil como as outras capitais do Brasil. Eu poderia até dizer que Macapá é menos isolada nesse aspecto do que Manaus, tá? Se acontecer em Manaus o problema que aconteceu em Macapá, daquele apagão, daquele blackout, Manaus demora mais para resolver do que... Manaus e Boa Vista também, na verdade, demorariam mais para resolver do que Macapá. Então são duas capitais brasileiras que são, apesar de não geograficamente, são insulares do ponto de vista logístico. Ora, se eu tenho um ministro da Saúde que sempre bateu no peito, ele próprio, e sempre foi vangloriado pelo seu presidente, de que ele era uma excelente pessoa no quesito logística, falhou e falhou muito gravemente. Os maiores roubos de armas lá no Rio de Janeiro, lá no quartel, foi quando Pazuello esteve no comando. Era o comandante. Foi o período que mais se roubava armas lá. Então é bom estar atento a isso. O doutor Evaldo Stanislau me mandou algo que foi muito interessante. Então veja bem, ele mandou uma coisa que é muito interessante, para a gente pensar, para refletir. Oxford, quase 1000 anos de história, milhões de pesquisas chanceladas, milhares de pesquisas com qualis A, opera a maior editora universitária do mundo. Em seus quadros já teve 30 prêmios Nobel. Berço de Stephen Hawking. Fiocruz, mais de 100 anos de história. Berço do gênio reconhecido internacionalmente Oswaldo Cruz. Em 1964, com o golpe, seus cientistas tiveram seus direitos políticos cassados. Primeira instituição da América Latina a isolar o vírus HIV. Uma das instituições que melhor decifra genomas no planeta. Sinovac, mais de 20 anos de história, estuda e fabrica vacinas aí da hepatite A, aquele remédio que aqui no Brasil é o Tamiflu, eles H1N1, também atua no desenvolvimento de uma vacina contra encefalite. Butantan, mais de 100 anos de história, considerado um dos principais centros científicos do mundo, referência mundial em soros antiofídicos, vacinas para pneumonias bacterianas, dengue e zika, berço de Vital Brasil. Pfizer, mais de 150 anos de história, pioneira na fabricação de antibióticos, possui portfólio de mais de 100 produtos diferentes, abriga milhares de cientistas focados no desenvolvimento de novas terapias de doenças para o sistema nervoso central, câncer, AIDS, entre outras. Biotech, mais de 20 anos de história, desenvolve sobretudo tecnologias e medicamentos para imunoterapia individualizada de câncer, especializada em RNA, células e genes, proteínas, moléculas e tal.
Movimento antivacina. Agora vamos lá. Movimento antivacina. Vamos lá. E negacionista. Formado no Zap Zap, com mestrado no Facebook e doutorado no Instagram. Tá? Então, é por aí. Vai dar atenção. Vai dar atenção, vai? Pra você ver. O movimento antivacina e negacionista é formado no Zap Zap. Nem é WhatsApp, né? É Zap Zap. Pra esculhambar mesmo. Mestrado no Facebook e doutorado no Instagram. 8h47, já voltamos. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Ouvir Guarujá é bom demais. Guarujá. Doe sangue, doe vida. Se você tem de 18 a 65 anos, peso superior a 50 quilos e saúde perfeita, colabore. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar sangue é um ato simples e humano de compartilhar a vida. Apoio Rádios Guarujá AM e FM. Fazemos rádio pensando em você. Aproveite a super variedade do Restaurante Pizzaria do Curió, o lugar certo para saborear um almoço e pizzas mais deliciosas da região. Bateu aquela fome? Restaurante Pizzaria do Curió. Às quartas e sábados temos feijoada e todos os dias um delicioso self-service das 11 às 15 horas. E tem mais um monte de opções de pizzas das 19 às 23 horas. O Restaurante Pizzaria Curió oferece preços especiais para empresas. Delivery 3384-1133 e o WhatsApp 997219081. Rua Campos Sales 333, esquina com a Avenida da Saudade, Vila Júlia, Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você nos acompanha pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook. É o rádio que virou TV. Também pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá, prefixo mais tradicional. Esse ano, 2021, são 75 anos que a Rádio Guarujá está aí em atividade. Também pela nossa parceria da Guaru TV para Vicente Carvalho e também pela NET, para quem é assinante da NET, é a TV Guarujá, no canal 11. Olha, essa informação aqui é muito importante para o povo santista. O prefeito de Santos, Rogério Santos, anunciou ontem que o governo estadual antecipou a chegada da vacina da Covid-19 e que a primeira etapa da campanha de imunização começa amanhã, já começa amanhã. Nesta fase serão vacinados os profissionais de saúde, seguido pelo público idoso, né? Seguido aí pelo público idoso. Ele publicou um vídeo aí nas redes sociais, estava junto com o Marco Vignoli, que é o secretário estadual de Desenvolvimento Regional. Então, abrindo aspas aqui ao prefeito Rogério Santos, toda a nossa estrutura está pronta para iniciar a vacinação de forma imediata. Nossa prioridade é salvar vidas. Legal, isso aí. Vale lembrar que Santos é um lugar especial no plano estadual de imunização para a Covid por conta do elevado número de idosos. Os idosos correspondem atualmente a 23,8% da população, é o maior percentual que nós temos no estado de São Paulo e um dos maiores do Brasil. Nós vamos ter algo próximo de uma ou outra cidade mineira, uma ou outra cidade no Nordeste, mas são cidades muito pequenas. Santos é a única cidade de médio, grande porte a ter um percentual tão grande de idosos. Então, nós temos também, em termos relativos, um número muito grande de contaminados com relação a outras regiões do estado, também por conta desse grande número de idosos, que acabam também se refletindo nas cidades que margeiam Santos. Então, São Vicente, Praia Grande e Guarujá
tem um número um pouco mais elevado de idosos por aqueles que não moram em Santos, mas acabam usufruindo da infraestrutura, da questão climática, e aqueles que vêm do interior usar a segunda residência como residência na aposentadoria. Então, a Baixada Santista tem esse foco, mas a cidade de Santos, com quase 25% da população idosa, precisa realmente ter essa atenção como tem do governo do estado, e o prefeito está mais do que certo. Já havia a mobilização por parte do ex-prefeito Paulo Alexandre de todos os lugares que já servem a vacinação para os idosos com relação à gripe, né, a influenza. Então esses postos já estão prontos. Vale lembrar que o Brasil tem o maior programa mundial de imunização. Nós temos uma capacidade de mobilização para imunizarmos de 5 a 6 milhões de pessoas por dia. Por dia. Basta que o governo federal e o Ministério da Saúde façam o que tem que fazer. É só trocar. Funciona bem. É só trocar um ministro. Troca o ministro, bota uma pessoa preparada para estar ali. Não vou querer desqualificar aqui o ministro, não, porque já estão desqualificando demais. Talvez o ministro... Não, o que você falou, porque ele é feio, porque ele é gordo, porque ele é careca, eu não posso falar isso porque são as três coisas. Então, desqualificar nesse nível é uma falta de argumento colossal. É simples assim. Ele é formado em logística, ele é um baita incompetente, então ele não serve para estar ali. Exatamente. Olha, e se ele é formado em logística mesmo, como ele diz, tem todo aquele currículo que ele tem lá, se aquilo tudo for verdadeiro... Será que ele estudou com o Decotelli? Então, tem que lembrar do Decotelli, né? Parece que deve ter o selo Decotelli de qualidade e autenticidade, né? Sabe, que se também o currículo dele é igual ao do Decotelli, é muito fajutado também... Tem que fazer um peito fino, hein? Olha, eu vou te falar, viu? Inclusive, porque assim, o mínimo que você espera que exista no Ministério da Saúde são os insumos para que a saúde funcione, né? Não tem seringa, conseguiu menos de 3% das agulhas, e falta oxigênio numa das principais capitais. Eu não estou falando de uma capital, desculpa desqualificar uma ou outra, mas eu não estou falando de uma capital como Macapá, como Boa Vista, como Porto Velho. Não, eu estou falando de uma capital que tem mais de 1 milhão de pessoas e tem uma zona franca, tem um polo industrial que contribui sim para que nós sejamos, além da agricultura, superavitários, porque o que faz a balança comercial do Brasil ser positiva é basicamente a agricultura e o polo industrial de Manaus. Então esse desrespeito, esse dar de ombros, e o pior é que a principal autoridade do Brasil fala, é uma coisa esquizofrênica. Eu não chamei de gripezinha, chamou em rede nacional, tá gravado. Então, tudo aquilo que ele fala, não, eu não fiz, fez, tá registrado em ata, tá registrado em diário oficial, tá registrado em rede nacional. O que está faltando para defenestrar esse cara do poder? O quê? Ele tem que cometer um crime, porque ele não cometeu crime. Aí tem a questão política, né? Peraí, ele fala besteira. Se abre um processo do Congresso, né? Todo mundo sabe que ele tem apoio de partidos do centro. Não, mas vem cá, mas falar falar besteira, ser incoerente é crime? Onde é que está materializado o crime? Onde é que está tipificado? Tem que estar tipificado o crime. Tem uma desproporcionalidade. A gente imagina a proporcionalidade, tá? Porque tem países que têm as mesmas condições climáticas, têm as mesmas condições de aglomeração da população. A própria China, vamos colocar, a China tem uma população, tem um território até um pouco maior que o Brasil, mas uma população 6 vezes maior que a do Brasil, né? E aglomerada. Nós também temos uma população aglomerada no leste do país, na região litorânea. Mas voltando ao tema, professor, voltando ao tema. Voltando ao tema, e é sobre o tema. Não é possível que um país que tenha menos de 3%, não chega a 3% da população mundial, corresponda a mais de 10% dos casos. É desproporcional. Então, mas aí aonde é que está a culpa do presidente aí? A inação dele. Por quê?
Ele falou que ele não pôde fazer as coisas porque o Supremo disse que os estados e municípios tinham autonomia para fazer. O Supremo não desautorizou ele a fazer as medidas no âmbito federal. Onde estão? Vamos lá, nós conseguimos 200 milhões de vacinas, uma vacina, ou 400 milhões, né, porque tem as 2 doses. Conseguimos. Pum, apareceu aqui no território nacional. Vai ter agulha e vai ter seringa para todo mundo? Não, não vai. Não vai. Você pergunta para um diabético, hoje, a dificuldade que está em conseguir seringa e agulha numa farmácia, ele que faz uso dela diariamente para insulina. Então, mas aí, Luiz Paulo, aí assim, tem que se materializar, tem que se tipificar, não se tira um presidente assim, só porque ele não estava preparado para ser presidente. Todo mundo sabia que o Jair Bolsonaro não estava preparado para ser presidente. Malemar, ele era um deputado. Mas se todo mundo sabia. Confia na palavra dele com relação à equipe. Ele teria uma equipe de uma pleiade, né, uma constelação de realmente estrelas e tudo mais, a começar com que ele ficou a tiracolo o então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, mas isso não funciona, né, Luiz Paulo? Realmente estão fazendo um bom trabalho. Eu vou dar 2 exemplos rapidamente, que é o Tarcísio de Freitas e a Tereza Cristina. São bons ministros nas suas pastas, na infraestrutura e na agricultura. Agora, ele começou a colocar os pés pelas mãos com alguns cargos-chave. Veja a situação, o quanto estava sendo assertivo, apesar de discordando do presidente, o então ministro da Saúde, Nelson Tais. Primeiro, Mandetta. O Luiz Henrique Mandetta. E aí ele foi retirado. Por quê? Porque estava batendo de frente com o ministro. Mas vamos lá, vamos ao ponto. Como é que se tira um presidente se ele não cometeu um crime que esteja tipificado até pela Constituição, por tudo e tal, como crime? Como é que você vai tirar um presidente? Olha, a situação jurídica para configurar seria o desgoverno. Seria o desgoverno. A falta de uma ação clara, de uma política clara com relação à segurança do cidadão brasileiro. Ele estaria agindo com um crime de lesa pátria contra a população. Então, mas aí a população, vamos agora... Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o comercial aqui girar, agora 9 horas em ponto, e a gente já volta. Então, você vê, ele está cometendo um crime contra a população. Eu vou deixar uma pergunta aqui para você e para o Marcelo. Ok. População da onde que ele está cometendo o crime? Que população é essa que você está falando? É aqui do Brasil? Da Groenlândia, óbvio. É da Groenlândia, né? Da Itália, da onde que é? Lá da Mongólia, da onde ele está cometendo o crime? Já voltamos. Bom dia, cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. A pesquisa Ibope 2018 comprovou mais uma vez: de ponta a ponta, só deu Guarujá M. Primeiro lugar em toda a Baixada Santista. Mais de 2.800 ouvintes por minuto. Em Santos, São Vicente, Guarujá e Vicente de Carvalho, Praia Grande e Cubatão. Tá todo mundo sintonizado na Rádio da Família. Obrigado! Vem aí a prova do Enem. Vem aí a prova do Enem. Confira seu cartão de inscrição e venha. Pegue a caneta preta e venha. O Enem é pra todo o Brasil. Venha, mas não se atrase, hein? Traga um documento e venha. Venha fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação de inscrição. Veja o seu local de provas e venha. E não se esqueça da máscara também. Venha fazer história no Enem. Vem aí a prova do Enem. Vem aí a prova do Enem.
segundo dia de prova será domingo, 24 de janeiro. Leve caneta preta de tubo transparente, um documento com foto e sua máscara. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã, vamos aqui com o nosso programa. Olha, para falar de vacina hoje, que o tema é a vacina, então eu vou colocar mais uma vez aquela entrevista do Marcos Caseiro, ele explicando a eficácia da vacina da Coronavac, que já foi aprovada pela Anvisa, tá? Então nós vamos... Daqui a pouquinho vamos repetir essa entrevista, que ficou muito legal, ficou muito esclarecedora. Mas muito bem, chamado de doutor, olha só, hein? Olha, se tudo der certo, vamos conseguir meu doutorado em Geografia e Educação. Tá vamos bom. lá. Estamos com o Luiz Paulo, professor Luiz Paulo, também o Marcelo Castilho, e estamos abrindo já o assunto do dia. E o assunto do dia, como dizia Luiz Antônio, são vários e variados e muitos. Né? Mas o principal dele é essa questão da vacina. Uma coisa que, Misha, antes da gente entrar naquela pergunta que eu fiz para o professor Luiz Paulo, que está aqui, ó, na ponta da língua. Está na ponta da língua você responder. Deixa eu só pontuar um negócio aqui. Ó. Eu estou vendo aqui num jornal aqui da região, você vê que a política ela é um negócio danoso, ela é uma coisa assim absurda, né? Tirar proveito politicamente das situações. A deputada Rosana Vale está dizendo aqui, a vacina é do povo brasileiro. Olha, se eu pudesse falar para a deputada, se ela puder participar aqui do momento, eu diria para ela, não é verdade, deputada. O presidente falou isso ontem. Não é verdade, presidente, a vacina não é, porque o governo não trabalhou pela vacina, o governo brasileiro não trabalhou pela vacina. Quem trabalhou pela vacina, que agora está sendo distribuída para o Brasil e que foi atacada, foi esculhambada, não teve um deputado, eu não vi a deputada Rosana Vale, por exemplo, defendendo o João Dória, quando ele estava lá no mês de junho, apanhando porque estava indo atrás da vacina. Então hoje fica essa conversinha dessa gente aí, sabe, querendo fazer política, querendo fazer média agora, dizendo que a vacina é do povo brasileiro, mas desde o início o João Dória falava que a vacina era do Brasil. Só que o presidente Jair Bolsonaro não queria aceitar, não queria isso. Dizia que não ia comprar a vacina do Dória. A vacina não era do Brasil, a vacina era do Dória. Essa vacina aí do governador João Dória foi o tempo todo. Não vi a Rosana Vale defendendo o João Dória, defendendo a vacina. Nenhum deputado defendeu, não vi, pelo menos não vi, não dei essa notícia. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa aqui, sabe, a vacina, né? A vacina é do Brasil, é viva. Olha, ontem eu ouvi um jornalista falar assim: viva os cientistas, viva os especialistas. Foram todos contestados. Eu falei aqui nesse programa várias vezes, o presidente da República deveria estar ao lado dele com a doutora Anísia, que é a presidente da Fiocruz, miseravelmente, é da lado dele. Alguns órgãos de imprensa foram absolutamente irresponsáveis porque tiveram a petulância de colocar no mesmo debate, no mesmo nível de debate, como você falou, pessoas que tinham opinião e pessoas que tinham argumentos técnicos científicos. Não, agora você debater. dizer... Aí não tem como debater. Aí você dizer que a vacina é do Brasil... Conversa fiada, não é do Brasil não. A vacina foi feita pelo Instituto Butantan, que está no estado de São Paulo, e que foi muito contestada. O João Dória apanhou barbaridade, apanhou tanto, foi ofendido, não foi atendido. Você quer ver uma coisa? Eu vou repetir um negócio aqui, acho que o Heitor, não sei se vai encontrar aí.
O Baixinho ainda tá por aí? O Baixinho tiver para te ajudar a encontrar aí. Ontem eu passei aqui, né, Marcelo? No dia 9 de dezembro, não é 9 de dezembro de 1850, não, é 9 de dezembro agora, de 2020. O João Dória teve que bater o pé na porta para que o Pazuello pudesse ouvi-lo. E ele fez uns questionamentos ali, que vacina era do Brasil, que nada, não tinha nada de... A Coronavac era do Brasil... Coronavac não, e o ministro ainda teve a disfarçatez de falar que foi o SUS que pagou a vacina. Mentira. Com um documento em mãos de 21 de dezembro. Não pagou falando nada. Que foi o SUS que pagou. Peraí, essa vacina está sendo desenvolvida, está sendo negociada pelo governo paulista desde junho, julho. Não tem essa não. E aí ele vem com um documento que é assinado em 21 de dezembro e publicado em 24 de dezembro de 20, dizendo que foi o Ministério da Saúde. Põe aí o João Dória. Saúde, nada. Coloca aí o João Dória, o que o João Dória fez, o que ele passou, o constrangimento que ele passou por conta dessa vacina, que agora fica todo mundo, o Rosana Vale e tantos outros deputados aí, falando, não, é a vacina do Brasil. Qual é a do Brasil? Vocês nunca deram atenção para isso, nunca quiseram saber disso, ficaram na moita. Se a gente fosse depender do Ronaldo Caiado, da inação dele, e olha que ele é médico, nós não teríamos a vacina ainda. Não, o Ronaldo Caiado jogou contra, ele disse, para ficar de bem com o Jair Bolsonaro, ele falou que o João Dória estava constrangendo os governadores. Lógico, eles não estão trabalhando, o João Dória trabalhou. Você pode não gostar dele. Não estou dizendo aqui, estou fazendo... não, pode não gostar dele. Eu estou analisando um fato. Fato. O fato que aconteceu é esse. Se ele vai ser candidato à presidência, se vai ganhar, se não vai, até acho que ele não ganha, mas se ele vai ganhar, isso é outra história. Lá em 22, é outra conversa, é outro cenário. Agora, ele agiu... O que nós estamos analisando é o seguinte, em junho de 2020, no fervor da pandemia ali, quando morriam 1.000 pessoas por dia, que agora voltou a morrer 1.000 novamente, então lá em junho, o João Dória começou a negociar a vacina, junto com o doutor Dimas Cova, junto com o doutor Davi Uip, o secretário de saúde era o Luiz Henrique German, deixa bem, era aí. E mais os médicos ali do Sírio-Libanês, do Albert Einstein. Não era gente tonta, não era gente cercadinho, não era tiazinha do enxofre, que Deus conversou com ela. Ele não cercado só do pessoal do governo de São Paulo, como o caso Butantan e da Faculdade de Medicina da USP, da Unesp, da Botucatu, de FANEB e FAMER, que são as faculdades estaduais. Ele foi buscar o Instituto de Pesquisa do Sírio-Libanês, foi do Grupo DOR, do Grupo do Albert Einstein. Você pode não gostar, mas o que aconteceu foi isso. É igual aqui esse programa. A gente, quando fala aqui da vacina, você pode até não gostar do programa. Fala, mas não tem audiência, não dou audiência. Não, mas aqui eu não fico com papinho, com conversinha com o tiozinho da esquina. Aqui eu trago o doutor Evaldo Stanislau. Eu não trago o meu amigo aqui para contar que ele tomou ivermectina e está se sentindo bem. Não, eu pergunto para o doutor Evaldo Stanislau, que tem especialização na Alemanha. O que isso é bom ou não é? Eu trago aqui o doutor Marcos Caseiro. Porque eu sempre falo... filosofia da ciência, entre outras. Eu falo para você, a hora que você estiver mal, espero que ninguém passe por isso, você não vai conversar com um amigo que tomou ivermectina. Você vai querer saber do médico... Você quer um médico lá, para falar para você o que tem que ser feito. Põe aí o João Dória, como é que foi no dia 9 de dezembro. 9 de dezembro. Tem 1 mês e meio, mais ou menos. Põe aí. Ministro, é o governador João Dória. Gostaria de falar, eu já havia solicitado a palavra antes do início da reunião, ministro. Se o senhor quiser me censurar, o senhor assuma publicamente que o senhor está me censurando. Se não, o senhor, por favor... autorize que eu participe e fale da reunião, o ministro. Eu acho que se o senhor quer falar antes dos governadores à mesa, os senhores autorizam? Sim? O senhor pode falar, governador, por favor. Obrigado, ministro. Queria agradecer aos governadores e à governadora Fátima que estão aí presencialmente, os colegas governadores que estão participando virtualmente. E cumprimentar também os secretários do Ministério da Saúde. Ministro,
eu sempre lhe tratei de forma educada, de forma gentil e de forma fluida, o senhor é testemunha disso. A vacina COVAX Facility, o governo federal anunciou um investimento de 2,5 bilhões de reais, dos quais o seu ministério já destinou e pagou 830 milhões de reais. As vacinas do consórcio, o senhor inclusive enumerou e indicou todas elas, não foram aprovadas pela Anvisa. O Ministério da Saúde também, junto à AstraZeneca, anunciou um investimento de 1.284 milhões e já fez o pagamento de 1.284 milhões pela vacina da AstraZeneca. A vacina da AstraZeneca, igualmente, ainda não foi aprovada pela Anvisa. A vacina do Coronavac não teve nenhum investimento do governo federal. A vacina também não foi aprovada ainda pela Anvisa. O que difere, ministro, a condição e a sua gestão como ministro da Saúde de privilegiar duas vacinas em detrimento de outra vacina? É uma razão de ordem ideológica? É uma razão de ordem política? Ou é uma razão de falta de interesse em disponibilizar mais vacinas, sendo que no total, o senhor mesmo fez essa observação na sua introdução, temos 300 milhões de doses de vacina para serem recebidas a partir de fevereiro do próximo ano, sendo que nós vamos precisar de mais de 400 milhões de vacinas. Se é fato que o senhor tem as vacinas, por que não iniciar imediatamente a vacinação dos brasileiros? E volto a perguntar, por que excluir a vacina Coronavac, já que o procedimento que ela está adotando junto à Anvisa é exatamente igual ao do consórcio COVAX e da AstraZeneca? Estas são as perguntas, ministro. Muito bom. Então tá aí. Eu acho que essa fala do governador João Dória lá no dia, acho que foi dia 9, né, que a gente passou aqui, foi dia 9 de dezembro, foi muito emblemática, muito séria. Então, hoje, quando você escuta deputado, vou repetir aqui, vou dar nome, a deputada Rosana Vale escrevendo aí nos jornais de circulação, seus comentários, seus artigos, a vacina é do povo brasileiro. Mentira, que povo brasileiro, coisa nenhuma. A vacina era do Dória. O Dória carregou essa vacina e virou um pária na política, virou um impuro. Atacado de tudo quanto foi lado, foi esculhambado, foi ofendido, moralmente ofendido o tempo todo, porque ele tinha uma vacina comunista. Era isso que aconteceu ano passado. Hermínio, o inimigo do meu inimigo acaba sendo meu amigo, mesmo sendo alguém que eu não goste muito. PSB nunca foi muito aliado ao Bolsonaro, mas aí nós temos dois fatores. Primeiro, não concordo, não. Rosana Vale, falando de forma paroquiana, ela atende a região, vamos dizer assim, onde está a mãe do Bolsonaro, onde está uma parte da família dele, que é o Vale do Ribeira. Tá? Ela é uma deputada atuante naquela região. Mas eu acho que essa turma não está lendo. Eu acho que essa turma lá, esse jornal não chega lá. Não chega lá. Começar a desmontar aí, não chega lá. E a gente precisa lembrar que, em termos de disputa política aí um pouco mais qualificada, vamos dizer assim, em termos estaduais, o Márcio França ainda é uma oposição forte ao João Dória e é alguém que exerce essa oposição e uma liderança. Então, o partido da Rosana Vale é o PSB, que é o partido presidido pelo Márcio França aqui no nível estadual. Então, como eu falei, o inimigo do meu inimigo acaba sendo meu amigo. Então é assim, valida mais ainda o meu comentário. É o show de hipocrisia. Se o raciocínio do professor Luiz Paulo estiver correto, é o show de hipocrisia mesmo. É um grande de um teatro, é um show cênico. É cínico e cênico, porque é um grande de um teatro. Dizer que essa vacina da Coronavac é do povo brasileiro, conversa fiada. Essa vacina era do Dória.
Foi do Dória, vacina do Dória, vacina chinesa, vacina comunista, vacina do Dória. Até quando deu mal agora em janeiro, se deram mal. Agora foi o seguinte, se deram mal, a AstraZeneca deixou o governo federal falando sozinho, a Pfizer deu uma banana pro presidente que disse que tentaram nos acréscimos, que disse que a vacina da Pfizer, o camarada ia virar jacaré, o presidente que disse que ia virar jacaré, Superman, falar fino, nascer pelo no rosto, acabou. A Pfizer deu uma banana. E fim de papo. Como gosta o presidente de falar, e fim de papo. Fim de conversa, foi isso que aconteceu. Aí agora o Pazuello montou um avião, fez um monte de adesivo no avião, povo imunizado, que conversa fiada. Eles não acreditam nisso, botou lá aquelas frases de efeito, o avião não decola, porque os indianos não são bobos. Os indianos não são bobos. Lá o que não tem na Índia é gente boba. Principalmente cientista. Ainda mais a classe política indiana que vem de lutas e lutas e lutas, não vai cair nessa conversinha fiada, desses soldadinhos de chumbo que tem por aqui. Então, o que aconteceu foi isso. O governo indiano já tinha marcado a vacinação, Hermínio. Como é que o ministro fala que por causa de fuso horário, por causa de problemas de entendimento com o governo indiano, eles não conseguiram ir para lá? Marcelo, é esse mesmo ministro que falou que o Nordeste está no hemisfério norte. Você lembra disso? Que lá cai, por favor. Que faz frio, né? Vai cair neve lá, né? Lá em Natal, né? Os Jogos Olímpicos de Inverno lá. Lá em Natal cai neve. Foi o mesmo ministro que falou isso aí. Então o que aconteceu no Brasil? Se acostumou com esse monte de baboseira. E agora fica aí esse povo meio aproveitador, oportunista, né? Principalmente os políticos, né? Fala que a vacina é brasileira. Conversa, porque a vacina brasileira que nada. O Bolsonaro não queria vacina. A vacina era do Dória. Tanto é que ele não ia comprar a vacina. Tá tendo que comprar a vacina porque deu ruim. Deu ruim. Acabou. Deu ruim. Só tinha essa, né, Hermínio? Perdeu o Playboy. Como dizia o querido Bochá. Perdeu o Playboy. Tem que comprar a vacina comunista agora. E vai tomar. E outra coisa, a AstraZeneca também é comunista, porque o insumo é da China. Acabou a conversa. Não tem assunto, não tem... Não vai correr para onde? Então o que me sobra é dizer que as Forças Armadas garantem a democracia do país. Entendeu? O que me sobra é isso, professor Lissol. É dizer que só as Forças Armadas estão quietas, né, Hermínio? Aí você me perguntou que crime cometeu o Padre Amaro, né, o Bolsonaro. Você quer que eu enumere? Então, antes de você falar do crime, vamos à resposta à pergunta. Que povo que ele está cometendo crime? Diga para mim. O da Praia Grande, agora do final do ano, que estava todo aglomerado com ele na água lá, aplaudindo? É esse povo? Bom, porque mesmo inconsciente da agressão, a pessoa ela é o alvo de uma agressão. Tem uma lei que fala sobre crimes de responsabilidade no âmbito do exercício da presidência. É a Lei 1079, lá de 1950, que ela tinha 7 artigos, foi acrescido um 8º artigo, um 8º número, melhor dizendo, no artigo 4, com a Constituição de 89. Então são crimes de responsabilidade de atos do presidente da República atentar contra a Constituição, especificamente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, dos poderes constitucionais dos estados, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Vamos lembrar que saúde é um direito social pelas constituições que nós tivemos, a segurança interna no país, segurança sanitária é segurança interna no país, probidade administrativa. Vamos lembrar que ele tentou exonerar, aliás, ele exonerou, e aí a justiça mandou ir atrás e vir contra aquele fiscal que o multou, aquele fiscal do IBAMA. Vocês lembram disso? Eu me lembro. A lei orçamentária, a guarda e o legal emprego do dinheiro público, o cumprimento das decisões judiciárias. Vamos lembrar que ele estava em manifestações e ele até incentivou as manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, ele participou dessas manifestações. O que a gente está discutindo aqui é quase da mesma gravidade do que o presidente Trump sofreu o impeachment pela segunda vez lá nos Estados Unidos.
quando ele incentiva a invasão do Congresso americano. A gente está falando do mesmo nível de gravidade. E aí você quer que eu seja mais específico com relação aos crimes? Não tem problema, eu estou aqui preparado. A gente tem as manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, é um crime de responsabilidade porque ele ameaçou acabar, ele falou isso de público, ele não falou isso numa reunião que foi vazado, como foi aquela de 22 de janeiro do ano passado, 22 de abril do ano passado. Ele falou de público, caso ele não pudesse filtrar, impor um filtro às produções cinematográficas que são financiadas pela Ancine. Tudo bem, eu entendo o seu raciocínio, mas isso não, desculpa então, te interromper, mas isso não dá, isso não derruba um presidente. Isso derruba o presidente. Isso não derruba, Luiz Paulo. Você sabe disso. Isso não vai ter quórum. Você me perguntou quais foram os crimes. Não, em relação... disposto a enumerá-los. Não, em relação à pandemia só. Não vamos falar de outros crimes. Que outros crimes também não vai. Tem que ter. A gente sabe que impeachment é o clima político e o clima social. Não existe um clima social, não tem, e não tem um clima político. E alguém tem que dar entrada nesse processo. Não, mas não tem, mas tudo bem, você dá entrada. Sim, mas alguém tem que dar entrada. Não é só, esse é o crime, vamos lá. Alguém tem que botar a cara no processo. Mas tem que ter o clima, tem que ter o clima. O crime pode ser bem fraco, né, como foi no caso da Dilma. Exatamente. Era um crime fraco, porque todos os outros presidentes cometeram, Temer e Bolsonaro também cometeram as pedaladas fiscais. O grande crime da Dilma era não ter interlocução com o Congresso. Acabou. Coisa que o Bolsonaro tem. Clima político e clima social. Então, por exemplo, a Dilma vinha de 2013 daquelas manifestações. Então tinha um clima no Brasil. Depois de 2014, a eleição dela foi tumultuada. Ganhou ali na rapa do tacho mesmo, ganhou. E depois a confusão toda política no cenário político. Então criou-se um clima político com o cenário social de desordem que estava. Então isso gera um ambiente, a palavra não é clima, a palavra é ambiente, desculpa. Ambiente político e ambiente social. Então não existe, hoje para o Bolsonaro não existe. Ambiente político e ambiente social. Não tem. Por mais que o Rodrigo Maia queira. Não tem. Uma mudança que não seja o Arthur Lira, né, uma situação como, por exemplo, a eleição do Baleia Rossi. O Baleia Rossi é bem capaz de aceitar uma denúncia mesmo frágil, e aí você sabe como é que se orquestram as coisas em Brasília, porque o Bolsonaro já entendeu que entre ele e o Mourão para o Congresso, o Mourão é muito mais flexível, vai ser um segundo Temer, né? Vai cumprir a tabela. Tem um ouvinte nosso aqui, está acompanhando até pela rede social, ele falou uma coisa muito interessante, é Edgley Maceno, né? Ele diz assim: bom dia a todos, se todo mundo que falasse besteira for tirado de seus respectivos lugares ou cargos, todo mundo perderá seus cargos por conta que todos falam besteira. Aí ele fala, isso inclui até jornalistas, médicos, presidentes, professores e etc. Você tem toda a razão. E é verdade. Porque o que tem de jornalista defendendo o indefensável é uma loucura. Os caras estão defendendo. Tem médico também. O que tem médico também. Aquele médico que morreu agora, o Dr. Wong, né? Anthony Wong, sim. Morreu agora. O que o Dr. Wong defendia? Que não precisava usar máscara, distanciamento, não precisa de distanciamento, e muito menos lavar as mãos. Ele defendia isso como médico. Entendeu? Tem uma outra médica também que defende a mesma coisa. Agora, a maioria dos médicos infectologistas defendem que você só tem que sair por extrema necessidade, lavar as mãos, distanciamento e uso da máscara. Ponto. Exatamente. Assim. Inclusive está provado por que a máscara é importante. Então, até seguindo essa linha aqui do Edley, o que eu não permito nesse programa, Edley, é justamente virar um programa de besteirol, entendeu? Do achismo e tal, não permito. Então eu trago aqui o Evaldo Stanislau, que é médico infectologista com especialização lá na Alemanha, entendeu?
Para não ter essa contestação. E trago também o doutor Marcos Caseiro, que daqui a pouco eu vou repetir a entrevista dele, para ele falar, para ele explicar, ensinar. O médico ensina para nós como fazer. Acabou. É assim que funciona. Então, essa é a linha. Agora, eu vejo aí, tem muitos programas, cada um tem o direito de fazer o que quiser. Ficam ali com um monte de gente falando um monte de coisa. Nós nunca falamos de vacina. Né? Agora está todo mundo falando de vacina. E o que foi? Quando o João Dória, vou voltar a repetir, e é chato que eu vou falar, mas é necessário. Lá no mês de junho, quando o João Dória começou a falar da vacina, que era a Coronavac, o pessoal começaram a ter vários programas em emissoras grandes, hein? Tem um carro passando aí, pode cortar o som deles. Quando tiver esse carro assim, você corta. Pode cortar, abre depois que o carro passar. Não sei se é lá no Marcelo, se é no Luiz Paulo, em algum lugar está passando um carro. Menos dentro do estúdio. Dentro do estúdio não passa carro. Viu, Marcelo Garcia? Aqui não passa carro. Sabe o que eu vou falar, mas pelo menos eu nunca vi carro passar aqui dentro. Viu, Luiz Paulo? Você já viu, Luiz Paulo, carro passar aqui dentro do estúdio? Não? Já ouvi, mas ver nunca vi. Nunca viu, né? Então tá bom. Então, voltar a esse ponto. Então, quando o João Dória começou com esse negócio da vacina, Coronavac, então o que se formou no país em muitas emissoras grandes? Você está aqui, ó, Jovem Pan, Bandeirantes, tal. A discussão sobre a vacina. Vacina chinesa, tem aquele horroroso Jorge Adriles e tal, negacionista, mas o outro Rodrigo Constantino, que tomou vacina a vida inteira. Ele defende até estuprador. Veja bem, o Rodrigo Constantino defende o estuprador. Ele foi mandado embora. Agora o Jovem Pan contratou ele de volta. Porque a Thaís Oyama não aguentou mais, caiu fora, e o Josias Souza também. Mas aí o cara defende estuprador e foi discutir vacina. Foi dizer que a vacina do Dória não era a vacina do Brasil. A vacina do Brasil, inclusive que a deputada está falando agora, é agora, 18 de janeiro, 19 de janeiro. É agora a vacina do Brasil. Mas de 18 de janeiro para trás era a vacina do Dória. Até porque, se a Anvisa não tivesse aprovado a Coronavac, aonde estaria essa vacina, ô Luiz Paulo? Na lata do lixo, é ou não é? E o que viraria o João Dória, o calcinha apertada? Ridicularizado. E o que viraria o calcinha apertada? O que viraria? Viraria a grande chacota do Brasil o tempo todo. Entendeu? Imagina se essa vacina não é aprovada pela Anvisa. Porque havia ali um bater de bumbo, né? Uma torcida para que ela não fosse, uma torcida para não ir. Quando ela deu 50 pontos, não sei o quê, a comemoração veio. Olha aí, tá vendo? 50 e tal. Tá comemorando, porque se ela não desse... E nem estava entendendo os números, né? Tava achando que não era eficiente o negócio, quer dizer, uma estupidez, demonstrando o quanto é raso o conhecimento da pessoa. Hermínio, vamos lá, você me perguntou sobre que crime o Bolsonaro cometeu. Qual crime? Dá para falar, por exemplo, da história dele ter colocado a cloroquina, a hidroxicloroquina como um medicamento para a situação, sendo que a própria Anvisa, nos dois pareceres, né, no voto que foi conjunto para as duas vacinas, falou que não existe tratamento prévio à Covid-19, e aí a gente tem qualquer outro relatório de outras instituições internacionais falando que não funciona. Então isso é um crime de responsabilidade contra a saúde pública. Então, você pode até me dizer, não tem um ambiente para isso e tudo mais, mas motivos para responsabilizá-lo pela pandemia no Brasil de uma forma descontrolada, o descontrole de alguém que exerce o poder da presidência da República está configurado. Se ele vai ser defenestrado no poder ou não, se ele vai ser impedido de continuar a exercer esse poder ou não, é outra coisa. Agora, está transparente, está cristalino, está límpido, pelo menos 3 oportunidades em que ele
incorreu em crime de responsabilidade contra a saúde pública, contra o seu povo durante a pandemia. Ontem eu vi, nós estamos vivendo um show de desinformação, né? Agora é um momento assim, agora eu percebi, inclusive, porque até outro dia, jornalista era rotulado de esquerdista, né? Esquerdista. Agora nós não temos só os esquerdistas, nós temos os de direita também. Sim. Tem aqueles que são conservadores e tal. Enfim, está todo mundo aí bem exposto. Não tem mais ninguém escondido. Né? Não tem mais ninguém escondido. Quem é de esquerda, quem tal. Quem não é só a linha editorial, também a ideologia pessoal tá às claras, né? Eu falo aqui, eu analiso o fato. A notícia incomoda. Eu sei que a notícia que é dada lá no Jornal Nacional, com 40 pontos de audiência, realmente é uma pancada na cabeça. É um golpe muito duro. É um golpe duríssimo. Né? 40 pontos. Quando é dado lá na Bandeirantes, que dá 2, 3, não quer dizer absolutamente nada. A notícia, quando é passada pelo Jornal Nacional e no final o Bonner ainda comenta, né, Hermínio? Não, que nem ele fez outro dia aí, o comentário dele foi em cima, comentário, ele não falou nada demais, ele falou realmente, estamos esgrimando com loucos. Ele falou, tá certo, certíssimo, porque é isso mesmo, esgrimando com loucos, entendeu? Mas paciência. Agora, que a vacina, se desse errado, hoje estaria aí um clima, teria uma festa, estaria as redes sociais invadidas, porque a vacina ela não teve aprovação da Anvisa, por mais que os especialistas, que nem o doutor Evaldo falou aqui, o Marcos Caseiro falou também, olha, a vacina H1N1 tem 46 a 50, e todo mundo toma. A da febre amarela também, a da sarampo. Nenhuma vacina é 100%, não existe isso. Eles deram uma aula, eles explicaram aqui. Só que é assim, quando o especialista sério, como aquela doutora, não sei o que, como é que é, Marcelo, Dalcomo, que é da Fiocruz. Margarete Dalcomo. Aquela senhora ali da Fiocruz. Olha, vou te contar. Tem uma outra, Pasternak, não tem? Uma infectologista? Natália Pasternak. Mas ela não é. Ela é da rede. Não é da nenhuma instituição pública, ela é de uma rede privada, é da rede Dório, do Instituto Dório de Pesquisas. Então, mas a Pasternak fala com uma clareza, né? Ela até põe emoção no que ela fala. A doutora Margarete é uma pessoa séria, centrada. Tem uma outra, acho que é aqui de São Paulo, ela é de São Paulo, Marcelo. Estou tentando lembrar, Hitchman, não sei o que, Hitchman, lembro o sobrenome dela. Uma infectologista também, assim, de primeiríssima categoria, fala, explica, está em todos os telejornais que eu assisto, a TV Cultura, também na CNN, ela está sempre lá, pessoa esclarecedora. Fora o Jean Gorenstein, que era antes de ser secretário. Desirê Richman. Como é que é o nome dela? Desirê. A Desirê Richman. Eu sei que o sobrenome é Richman. O final dela é Richman. Não sei o primeiro nome. Mas é uma pessoa assim muito Então, o doutor Evaldo Stanislau está direto na Bandeirantes, dando entrevista. Lá eles chamam ele de... Eu chamo aqui de Stanislau, que assim eu conheci até como vereador, mas chama ele lá de Evaldo Araújo, né? Doutor Evaldo Araújo. Ele participou outro dia no Jornal Nacional também. Evaldo Araújo. Então, a imprensa brasileira, ela está ouvindo os principais nomes ligados à infectologia para explicar para a população como é que é. Agora mesmo, ó, quem está falando aqui eu estou ligado aqui na Globo News, está ali, ó, Renato Kifuri, infectologista e diretor do Instituto Brasileiro de... Não conversa com o tiozinho do enxofre, não conversa com ele. É a Rosana Hickman. Rosana Hickman, isso. Rosana, pensei que era a Desirê, ela é prima dela, mas é ginecologista. Rosana. Eu vi a entrevista das duas. Isso aí mesmo, Rosana Hickman. É uma senhora... Infectologista do Emílio Ribas. E tá ali o doutor Kifuri ali, ó, falando. Quer dizer, então, o que as emissoras... Tem um médico que tem falado no Jornal Nacional e em alguns outros jornais, inclusive da Cultura, que é daqui de Santos, o doutor Leonardo Weissman. É isso.
Então, quer dizer, o que a mídia brasileira, a imprensa brasileira, o jornalismo brasileiro fez ao longo dessa pandemia? Vamos para 1 ano agora de pandemia. Né? Mês que vem. Os especialistas. Só os especialistas. O jornalismo sério... Vamos lembrar o seguinte, a mídia ficou tão engajada em falar com os especialistas que deixou o Ministério da Saúde, que não estava e não está composto por especialistas, né, na sua cúpula, e fez aquele consórcio para poder ter os números reais de mortes e infectados. Até porque o Ministério da Saúde queria esconder os números, né? Ainda esconde. Ainda esconde. Ele não divulga mais. Vale lembrar isso. Mais um crime de responsabilidade. Aí, não diretamente do presidente, mas daqueles que por ele foi delegado o poder de gestão da saúde, até hoje, vale lembrar isso. Não tem mais entrevista coletiva ou divulgação oficial do Ministério da Saúde com relação a infectados, a curados e a mortos pela Covid-19, desde meados do ano passado. Agora, ontem estavam criticando o João Dória porque ele estava fazendo marketing. Ora, hoje todos os governadores estão fazendo marketing, os prefeitos vão fazer marketing. O Eduardo Paes... O único dos governadores que foi coerente foi o Romeu Zema. Romeu Zema, à tarde, quando depois da nossa imunização pioneira aqui em São Paulo, ele falou assim, eu não entendo por que os outros governadores estão chateados. Quem é que comprou as coisas? Quem é que fez as coisas? Não foi o João Dória? Acabou. Ele tem todo o direito. Romeu Zema foi coerente. Falou assim, João Dória tem todo o direito de fazer isso. Ele correu atrás. Ele foi o primeiro mesmo. Ele que correu, ele comprou brigou com os leões, apanhou. Não era vacina do Brasil, como muitos aí estão falando, inclusive a deputada aqui, Rosana Vale. Não era do Brasil, era vacina do João Dória. Vacina da China, vacina comunista. O presidente falou ontem que a vacina não é de governador, é do Brasil. Porque deu ruim. Essa foi a frase do presidente. Mas porque deu ruim, agora deu ruim. Mas se você pegar a fala dele em dezembro, novembro, era a vacina do Dória. Aí depois ele não queria mais falar o nome do governador, ele dizia, desse governador aí, a vacina desse governador. Apertada. Aí depois começou a ofender. Quando o Dória fez aquela viagem que não foi legal, ele pediu desculpas por aquilo, viajou para Miami, aí o presidente aqui na Praia Grande começou a ofender o governador, chamando ele de calcinha apertada e tal. Por aí, acabou. Então a vacina não era do Brasil. A vacina... E o Dória o tempo todo falava que a vacina era do Brasil, para os brasileiros. Sempre. Vamos lá, Hermínio, você tem a situação da crítica à deputada federal Rosana Vale. Eu a entendo, tá? Porque, vamos dizer assim, que ela queira superar essa discussão, isso já foi, tá? Embora seja importante fazer o registro do que aconteceu, a gente não se esqueça do que aconteceu, mas vamos falar de agora em diante. Agora em diante é a vacina para os brasileiros, que foi feita, vamos lembrar, foi toda negociada por São Paulo, ninguém está negando isso. E foi paga por São Paulo. Sim, também não nego isso, Marcelo, mas vamos dizer que ela queira falar assim, vamos falar de agora em diante, a vacina do Brasil, ok, porque ela tem os interesses dela, porque, bem ou mal, ela é atendida pelo presidente. As demandas que ela chega a solicitar a presidência da República, muitas delas são atendidas para atender o Vale do Paraíba e a Baixada Santista. O Vale do Paraíba, o Vale do Ribeira e a Baixada Santista. Lamento muito, é um custo muito alto para a deputada pagar por conta e trocar isso pela coerência. Entendeu? É um custo muito alto. Seria como o governador de São Paulo colocar verba publicitária aqui na Rádio Guarujá, e quando ele viaja para Miami em meio à pandemia, a gente não poder fazer uma crítica, porque ele botou um recurso aqui na rádio, entendeu como é que funciona? Então não é bem assim. Então você trocar a tua coerência ou falar da incompetência da Sabesp com relação a algumas gestões aqui. Exatamente, só porque a Sabesp anuncia aqui na rádio, quer dizer, ela anuncia na rádio Guarujá, como anuncia em outras, porque ela sabe... E aí a gente pode falar o trabalho porco que ela fez na primeira vez que arrumou o túnel, que porque não aguentou, a Sabesp...
Quando a Sabesp procura uma emissora como a Rádio Guarujá, que tem 75 anos, uma Guarujá FM com mais de 40, mais de 20, 25 anos em primeiro lugar. Então, ela procura porque ela sabe que o que ela está querendo informar aos cidadãos vai ser ouvido. Senão ela usaria carro de som, bicicleta de som, não é? Não, mas ela vem usar a rádio, vem usar TV Tribuna, vem usar... Agora, isso não dá para ela a imunidade. Quando falta água na torneira do munícipe, a imunidade é a crítica. Eu falei isso para o Raul Cristiano. O Raul Cristiano é jornalista, ele sabe disso. Você não tem imunidade à crítica. Entendeu? Então, se a deputada ela está imunizando o presidente de crítica por conta dos recursos que não são dele, mas que ele autoriza para que ela venha fazer uma grande média aqui na região, e venha dizer agora que a vacina é do Brasil, é nada, a vacina é do Dória. A vacina é de São Paulo. É a vacina de São Paulo que o Dória buscou para o Brasil inteiro. Acabou, simples assim. E tá lá o Ronaldo Caiado lá contra... Você acha que o Ronaldo Caiado está gostando dessa conversa? Não está gostando. Não está gostando. Não quer nem saber. Quem tinha que estar ao lado do João Dória no domingo? Se fosse as coisas dentro de uma normalidade. O presidente da República... ministro da Saúde e o presidente da República. Da República do lado ali, ó. Do lado, ó. Que legal. Parabéns, governador. O senhor foi lá, o senhor foi valente, foi lá buscou... Tal. Nós também estamos buscando a outra, não é a nossa, né? Outras possibilidades, mas parabéns, é a que temos, então essa aqui, vamos dar toda a estrutura, porque o que interessa é a saúde do povo. Saia por cima, mas a grandeza, nem eu digo que é desse tamanho, mas nem existe. O ego. Nem existe, a grandeza não tem, não esquece. Então, é assim. Aí vem essa turma agora aqui, do gargarejo, vem dizer que é a vacina do povo brasileiro. Conversa fiada. Só o Dória sabe quanto. Ele vai escrever um livro sobre isso. Quanto que ele apanhou. Quanto que a família dele foi agredida. Quanto ele foi agredido na honra dele, sabe, pessoalmente. Sabe, foi agredido. Não, eu passei agora o vídeo aí. O ministro não queria atender o governador. E o governador teve E nessa situação não respondeu o governador. Vamos lembrar, no dia 9... o governador perguntou se é ideológico, se não tem interesse, porque outras duas vacinas que igualmente não tinham ainda obtido o registro, uma tinha obtido todos os recursos que haveriam por ser empenhados, outra tinha conseguido mais de 85% dos recursos que tinham sido prometidos de empenho, e a Coronavac não teve um centavo. A gente está falando de 9 de dezembro. Nós temos o documento em que o governo federal tem a intenção de pagar de 21 de dezembro, publicado no Diário Oficial em 24 de dezembro. E é esse documento, com a cara mais lavada do mundo, que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, veio falar que o governo brasileiro pagou pela pesquisa da vacina. Mentira. Não pagou. É assim, né? É o que tinha que se abraçar alguma coisa. O governo federal se deu mal, o ministro Pazuello se deu mal. Está se dando mal até agora, né? Porque tem falhas na distribuição, os governadores estão chateados e tal, enfim. Deu ruim. O único que tinha alguém que não tinha o direito de errar nessa parte logística, era ele. Olha, o único que não tinha direito de errar era o João Dória. E o João Dória está dando tudo certo pro lado dele. A vacina está chegando nas cidades, nos municípios. Nesse momento ele está em Ribeirão Preto. E ele está indo, foi para Botucatu ontem. Mas o governador está fazendo marketing. Ué, mas você quer que ele faça o quê? Depois de ter apanhado tanto que ele apanhou. Os políticos fazem o quê? Político faz o quê? Político inaugura uma torneira, O Bolsonaro não foi inaugurar... Então a gente não pode criticar tanto a Rosana Vale. Por quê? A gente não pode criticar tanto, a gente não pode bater tanto assim na Rosana Vale. Mas não estão batendo marketing também. Peraí, cara pálida, não estamos batendo na Rosana Vale. Eu estou dizendo que esse comentário que ela está fazendo hoje num jornal de circulação é um comentário que não revela a realidade. A vacina é dos brasileiros. Não. Se eu pudesse, eu estaria falando isso para ela frente a frente. Deputado, a vacina era do João Dória, dito pelo presidente, dito pelo ministro.
É a vacina daquele governador, é a vacina da China e os filhos do presidente, é a vacina comunista. Não teve um deputado, não teve um senador, não teve ninguém que saiu em defesa. Fala assim, não. Eu acho que o único programa que fez isso foi o meu aqui, ó, foi esse aqui. Que fala assim, gente, espera um pouquinho. Um Butantan, que vai comemorar agora em fevereiro, 120 anos. Vocês acham que ele ia colocar a mão dele em coisa errada, ia colocar o nome dele para fazer porcaria, para trazer groselha aqui para o Brasil? Não, o Butantan não vai fazer isso. Você acha que o cientista Dimas Covas vai colocar a carreira dele brilhante numa aventura dessa? Eu comentei isso várias e várias vezes, só pegar os programas que estão aí. O médico infectologista Davi Goldstein. Agora, os políticos, todo mundo caladinho. Deputado, todo mundo caladinho. Caladinho, quietinho. O presidente falando, todo mundo calado. Ninguém teve a coragem de dizer pro presidente, essa vacina, embora seja o João Dória, que foi buscar, mas ela é do Brasil, porque o Butantan é do Brasil. Ninguém falou isso. Agora que deu ruim, vamos virar a página? Então, mas esse negócio de falar que o Butantan é do Brasil também é mentira, hein? Eles são eleitos pelo Estado. É nessa hora que eles deveriam de dar apoio à vacina. Tá entendendo? Então, mas aí tem aquela situação da disputa política. O PSP essa não é... Incoerência, hein? O preço da incoerência, o preço é caro, hein? O preço é caro, é isso que eu falo. Tá, mas vamos esclarecer uma coisa. O Instituto Butantan, ele é mantido pelo governo do estado de São Paulo. Não é mantido pelo governo federal. Pode ter convênio, como tem, para fornecimento de soro antiofídico e de vacinas, mas quem é o responsável pela estrutura do Instituto Butantan é o governo do estado de São Paulo. Muito da bom. mesma forma que a gente tem a CAPES e a CNPq que financiam pesquisas, o maior incentivador de pesquisas acadêmicas, científicas do estado de São Paulo chama-se FAPESP, que é um fundo estadual de pesquisa, onde USP, Unesp, Unicamp e FATEC, essas 4 instituições de ensino superior, são responsáveis por quase 40% da produção científica brasileira. Bom. As 4 são paulistas. Mas é isso aí, são mantidas professor, pelo governo do estado de São Paulo. É isso aí, é duro, é difícil, mas é a história, o fato, não tem como brigar com o fato. É porque o Dória está fazendo campanha, o Dória está fazendo... Não tem como brigar com o fato. Ele enfrentou os leões para o Brasil ter a única vacina que foi esculhambada, foi desacreditada o tempo todo, sistematicamente, como a vacina do governador, a vacina da China, a vacina comunista. E agora é a vacina que está sendo aplicada no Brasil inteiro, tá certo? No Brasil inteiro. Acabou. Ponto final. Tenho muitas críticas à gestão de João Dória Júnior com relação a coisas do Centro Paula Souza. Estou falando de vacina, falando de vacina. Não, eu tenho... Deixa eu terminar, por favor. Eu tenho muitas críticas à gestão João Dória no governo do estado. Agora, tirando o episódio da viagem, é irrepreensível o que João Dória fez à frente do estado de São Paulo, liderando, falando quando é que tinha que fechar, e isso com dados, não é por achismo, por orelhada. Ele buscou dados científicos, ele buscou os dados de mortes, ele buscou os dados de ocupação de leitos, para falar assim, olha, tal região do estado precisa fechar. Olha, para não dizer que ele não errou aí, ele não me trouxe a certeza por que deveria entrar na fase vermelha no final do ano. E se ia entrar na fase vermelha, ele precisava limitar o número de pessoas que viriam para o litoral. Foi o único senão em todo esse processo de sai da fase vermelha, vai para laranja, sai da laranja, vai para amarela e tudo mais. O único ponto que ficou, a única mácula que ficou foi essa. O litoral vai ficar na fase vermelha, está na fase amarela, vai para a fase vermelha, tá bom, então impede o turista de vir para cá no final do ano, no Réveillon. Mas o importante... Faz uma barreira. O importante é que ele lutou bravamente. Você pode não concordar com nada que ele fez. Fez tudo errado, fez tal. Você não gosta dele. Mas ele fez uma coisa muito importante. Foi buscar a vacina, brigou bravamente pela vacina, foi esculhambado, foi ofendido. E agora é a única vacina que tem. É essa aí. Tá? Porque a de Oxford não está aqui, né?
Você tem poucas unidades que estão na Fundação Oswaldo Cruz. O único lugar que tem mais de 1 milhão de doses que já está sendo distribuída é São Paulo. Quando tiver, é a vacina chinesa. Embora seja de Oxford, AstraZeneca, mas vem com os insumos da China comunista. Ponto final. É isso aí. Tá bom? O dia D foi o dia do Dória, não foi? Dia Dória, E o dia H foi do Hospital das Clínicas. E o dia H foi do Hospital das Clínicas. Tem estado que não viu a hora H ainda. Viu? Não viu, tá chegando agora. Em Alagoas começa daqui a pouco. Era para começar ontem. Ontem o ministro falou 2, 3, 4, 5, 6. Começa se vocês quiserem. Começou agora. Eu vou consultar, ele falou, né? Tá bom. Nossa, muito bem. Mas, professor Luiz Paulo, obrigado por ter vindo. Nada, é um prazer. É uma até oportunidade de conversar, de debater em alto nível. Como, por exemplo, a gente discordou agora há pouco com relação a Rosana Vale, mas nem por isso a gente vai deixar de almoçar um dia desses, né? E nem porque eu me lembro que você perdeu uma aposta e ainda está me devendo um almoço. Eu me lembro disso. Cobrança no ar, hein? Esqueci. Eu estava apostando na miné, né? Esquecimento, mas não vai ter jeito. Bom, com essa pança, não esquece. E assim, isso não quer a observação, a crítica, não quer dizer que é depreciado o trabalho da deputada Rosana Vale. De forma alguma. O brasileiro tem que se acostumar com isso, né? Quando você critica, por exemplo, o crítico de cinema, ele não está dizendo que o ator é ruim, que o ator não poderá nunca mais fazer um filme bom e ganhar um Oscar. Aquela atuação foi ruim, é isso? É isso aí. Então isso é a crítica. Por isso que eu sempre discuti a tal da crítica construtiva. Não existe. Crítica é crítica. Outra coisa é elogio. Jornalismo que não faz crítica e que não analisa os fatos como eles são na sua realidade é assessoria de imprensa. Qualquer jornalismo que estiver fazendo, o jornalista ele encontrar sempre uma desculpa por uma mentira que um presidente conta, por uma mentira que um ministro conta, à luz do dia, é assessoria... O que ele quis dizer, não, ele disse. É assessoria de imprensa. É assessoria de imprensa, é uma outra história. Você querer justificar o injustificável. Faltou água na torneira do morador. Aí você vem explicar que não chove há 20 dias. Então, vai devagar. Sendo que tudo era previsível, tudo poderia ser planejado, tudo poderia... Tem uma saída, por exemplo, questão de falta d'água, né? Ninguém está comentando mais, né? Vamos comentar que está chovendo. Vale a pena. Tem a Cava da Pedreira. Cadê a Cava da Pedreira? É resolvida, que a Sabesp disse que ia resolver. Por que não resolve? Não, ela anunciou em janeiro de 19. Por que não resolve? Nós estamos em janeiro de 21. E ela ainda não está comprada, ainda não está resolvida. Vai ter uma estiagem aí pela frente, vai ter. Aí quando tiver estiagem novamente, falta água, aí vai começar com aquele trololó. Não, porque a empresa, Sabesp, é uma empresa de mais não sei quantos anos, que a empresa investe, que a empresa... Aí vai começar a contar os milhões que foram investidos, que tem na Bolsa de Valores de Nova York, e porque não sei o que, aquele trololó todo. Tá, mas e a água? E aí vem o pato vai ou o pato fica, doutor? Exatamente. Né? E a água, como é que se resolve? Entendeu? Agora é o momento de resolver. Por que não resolve? Por que não aproveita agora, tira todos os entraves jurídicos que existem e já resolve? Porque é uma necessidade. Ou então fala, não, a Cava da Pedreira é inviável. Ela pode ser viável tecnicamente, mas é inviável juridicamente. Então é uma discussão. Dá uma posição, fala, não vai dar. Você vê aquela discussão, então quer dizer, é assim, eu falo sempre aqui, eu estou sempre rodeando nesse assunto. Você não pode fazer uma observação, você não pode fazer uma crítica, então aí é assessoria de imprensa. Porque o assessor de imprensa é assim, para tudo ele arruma uma desculpa, para tudo ele arruma uma justificativa, por mais errado que seja. O camarada errou, o governador errou. Pergunta para a turma lá do Palácio do Planalto se o Dória errou ao viajar para Miami. Pergunta para ele se ele viajou.
Ele tinha até palestra para fazer no dia 29, arrumaram até palestra, que não existia. Então, quer dizer, é isso aí. Então, a assessoria de imprensa é isso. Não, mas o governador, a assessoria de imprensa é assim. Não, mas o governador foi viajar, mas ele deixou aqui tal situação, tal situação, tal situação. Arruma tudo. A assessoria de imprensa deixa o salão de festas bonito. É um baita de relações públicas, né? Deixa tudo bonito, tudo preparado para festa. Tá tudo ruim lá fora. Atrasou o salgadinho, atrasou o bolo, atrasou o chopp tá quente, mas aí ele fala, 1 minuto, mas calma, o chopp tá quente, mas tem aqui um guaraná maravilhoso, tem aqui uma groselha aqui daquela, bem com limão, vai se virando aí até a gente gelar. Eles arrumam a saída para tudo. Não, o chopp tá quente porque a gente quer fazer um clima inglês. Os pubs ingleses servem cerveja quente, cerveja na temperatura ambiente. Ainda tem sempre uma solução. E porque o clima ontem dizia que hoje ia nevar. Olha aqui, ó, tá vendo? O clima ia nevar e tal. Então eles arrumam uma desculpa. Assessor de imprensa arruma arruma desculpa para tudo. Atrasa. Você combina com qualquer um, deputado, atrasou, eles têm a desculpa pro atraso. Não, é porque surgiu uma demanda. Surgiu uma demanda. Uma reunião de última hora. Eles fabricam qualquer coisa. Isso é assessoria de imprensa. É o que o Rodrigo Constantino faz. Vou dar nome. Dá nome aos bois, ó. Rodrigo Constantino, Cláudio Humberto, vai dar nome aos bois, não usa esse termo para esse povo. Não pode usar, né? Tá bom. Não dá, porque vai ficar redundante. Nossa, tu é esquerdista, hein? Fica falando aí de gado, pô. Vou dar nome. Tu é esquerdista. Rodrigo Constantino, que defende estuprador, aquele outro Augusto Nunes, o outro... Não estou ofendendo, só estou dizendo o que eles fazem. Isso não é ofensa. Lacombe. Isso não é ofensa. Não, esse Lacombe é um horror, né? Horroroso. Saiu da Globo, tá magoado, xinga todo mundo. É assim mesmo, né? Saiu da Globo é um problema. Cai no esquecimento. Gente, como tá difícil. Olha, eu sempre uma pessoa que eu admirava, mas como tá difícil nos últimos 3 meses ouvir o Alexandre Garcia. Ele tá rebolando tanto para justificar o presidente e o Pazuello que... Não, ele começa a falar e eu já tiro. Não dá para acompanhar. Eu acho que você poderia dizer o seguinte. Olha, eu vejo assim, eu sempre falei aqui, uma coisa que o presidente Bolsonaro tem é coerência. Você pode não concordar, mas ele tem coerência. Do dia que ele assumiu a presidência da República, o que ele fez? Ele não se desviou da sua coerência, daquilo que ele pregou. E quando começou a pandemia, até hoje ele continua fazendo a mesma coisa desde o primeiro dia. Ele não fez nada diferente, ele não mudou. Ele continua a mesma coisa. Até ontem, para falar da vacina, ele também foi coerente. Ele é coerente. Não adianta, você pode achar que o Bolsonaro sem educação, sabe o quê, grosso, isso é problema seu. Mas uma coisa que ele é coerente, como ele diz, e ponto final. Deixa eu só fazer uma pergunta. Não dá mais tempo. É rapidinho. Não dá. A TV vai entrar com a programação. Ele vai vacinar a filha? Não dá. Porque se não vacinar, ele não recebe salário. Mas ele vacinou. A TV Guarujá está entrando aí, você continua com a programação, a Guaru TV também. E o Renato Costa está chegando aqui na Rádio Guarujá com o show da manhã. Eu ia falar Marcelo Garcia. Castilho. É isso, hein? O Marcelo Castilho. Hermínio. Não, você me perdoa esse ato falho. Máxima Vênia. Por favor, hein? Não cometa mais esse lápis. Por favor, você me perdoe. Data Máxima Vênia. Aí o Marcelo Castilho volta logo mais ao meio-dia junto com o Heitor. No Rotativa no Ar. Professor, até amanhã. Um abraço e continuem com a programação. Uma excelente manhã de terça-feira a todos vocês. É a minha melhor companhia.